E aí pessoal, eu sou Augusto Salgado, professor e cientista social, e nesse capítulo o Durkheim fala algumas besteiras que doem. Bem-vindos ao Salgado Social. É muito importante dizer que, apesar dos equívocos, o Durkheim ainda é um dos cientistas sociais mais importantes da história. O fato dele ter errado não invalida toda a sua obra. É muito importante compreender um autor em sua totalidade, suas contribuições e seus tropeços. Lembra de quando eu falei que a galera da época do Durkheim fazia muita analogia entre ciências biológicas e ciências humanas e sociais? Nesse capítulo, o Durkheim perdeu a mão. Lembrando vocês que esse vídeo é uma continuação da minha série Estudando para o Mestrado. Se você não viu os outros vídeos, por favor, vai ver. Esse aqui é o quarto ou quinto vídeo, não sei, do livro A Regra do Método Sociológico. Aqui. Se você não viu os outros, vai lá ver, pra você não ficar muito perdido, mas se quiser começar a partir daqui também, fica à vontade. Eu ainda só tô lendo o Durkheim pra essa série, daqui a pouquinho eu vou começar a ler outros, mas vou deixar pra falar isso com vocês na quinta-feira. Vamos ao que interessa. Cadê você? Capítulo 3, regras relativas à distinção entre o normal e o patológico. Basicamente ele falou algumas coisas aqui que seriam dignas de cancelamento hoje em dia. Mas a ciência não cancela, a ciência corrige. Não sejamos arrogantes de descartar toda uma obra porque o autor fez alguns trechos ou teve uma parte de sua obra marcada por etnocentrismo ou outras características negativas. A contribuição do Durkheim é gigante. E a ciência só chegou no ponto que está hoje de conseguir olhar para o Durkheim e falar: Durkheim, você está errado nisso? Durkheim, você mandou mal? Por causa do que o Durkheim já fez. O Durkheim deu o pezinho que nos deu a possibilidade de corrigi-lo. Sem ele, talvez a gente não chegasse nesse ponto. Então a gente precisa dele. Não descartamos uma obra pelos erros que o autor cometeu, mas também não somos permissivos com tais erros. Vamos compreender a obra em seu contexto, utilizar aquilo que tem de bom e criticar o que tem de ruim. Qualquer coisa, para de seguir o Durkheim no Twitter. E o que temos de bom nesse capítulo? O Durkheim vai fazer uma analogia com a saúde da sociedade com a saúde de um indivíduo, havendo normalidade e anormalidade. A normalidade seria um organismo saudável e a anormalidade um organismo doente. O Durkheim vai considerar que a sobrevivência é boa, e isso é um fato, não ideológico. Para um organismo, sobreviver é bom, para a sociedade, também. Porém, como vamos determinar que uma sociedade é normal? O Durkheim vai para a estatística, que é uma saída excelente. Da perspectiva do Durkheim, a sociologia é uma ciência nova, não tendo recursos e instrumentos capazes de identificar o que é normal para uma sociedade. Mas, como normal é aquilo que está de acordo com a norma, ou seja, o geral, o normal, o comum, o médio, se compararmos um número razoável de sociedades, podemos encontrar certos aspectos que são comuns a todos, normais, de acordo com a norma, médios, comuns. Por exemplo, se pegarmos todos os países do mundo e compararmos a sua taxa de homicídio, vamos ver que a média global de homicídio é de 6,2 pessoas a cada 100 mil habitantes. Números acima disso seriam anormais. Está acima da média, está anormal. A taxa de homicídios do Brasil é anormal. Seria uma doença na analogia que o Durkheim está fazendo. Uma patologia social. Como todas as sociedades possuem uma certa taxa de homicídio, o homicídio é normal. O homicídio em torno daquilo que é normal para todo mundo não é uma patologia, não é uma doença. O problema é quando vai acima da média. Ele não está discutindo a moral, ele não está discutindo a moralidade, ele não está discutindo soluções. Ele está dizendo: eu não sei o que é normal para uma sociedade. Vamos olhar para as sociedades, vamos olhar para a realidade e descobrir o que é normal. Olhando para as sociedades, homicídio é algo que acontece em todas, é algo esperado, é algo normal. O homicídio em si não é uma patologia. A patologia social é o desvio do padrão. E essa forma de identificar a normalidade, definir padrões, encontrar desvios, é uma ferramenta muito poderosa e que nós usamos até hoje. Sempre lembrando que a gente tem que ter cuidado de sempre comparar sociedades parecidas. O ideal seria conseguir comparar dois países idênticos, ou o mesmo país. Pega o Brasil, cria dois Brasis. Um Brasil A e um Brasil B. Nesse Brasil A aconteceu a pandemia, nesse Brasil B não aconteceu a pandemia. Como eles são idênticos e a única diferença é a pandemia, o que tiver diferente de um do outro foi só por causa da pandemia. O problema é que não dá pra fazer isso, obviamente. Então a gente sempre vai ter que tentar pegar países parecidos. Quer comparar o Brasil? Compara o Brasil com a Argentina. Quer estudar a França? Compara com a Alemanha. Compara com algum país próximo, de economia parecida, de cultura parecida, de desenvolvimento econômico e tecnológico parecido. Porque aí você evita que tenha alguma outra variável que você nem imagina que pode estar influenciando no teu resultado. Se a gente quer analisar o efeito da pandemia na educação das crianças, não dá para comparar um país que o acesso à internet é quase total para um outro que 10% tem acesso à internet. Porque nesse caso existe uma variável acesso à internet que é determinante para o resultado. Mas não dá para só sair comparando, você tem que tomar cuidado com o que você compara com o que. Bom, essa é a parte boa do capítulo. Tenho em mente que é uma parte muito boa do capítulo, tá?
porque vamos entrar nos BO, vamos falar da parte ruim. O Durkheim começa a falar de sociedades de espécies inferiores, nesses termos, para se referir a sociedades com menor desenvolvimento econômico e tecnológico. Ele diz que em povos inferiores a individualidade é muito reduzida. Ele começa a falar de sociedades elevadas que já percorreram a sua história, já atingiram a sua evolução integral. E isso tudo é um etnocentrismo descarado, que já foi descartado faz muito tempo e é sim uma mancha para as ciências sociais. Enfim, se hoje podemos criticar o Durkheim dessa forma, é muito derivado do próprio Durkheim. As sociedades são diferentes entre si em nível de desenvolvimento econômico e tecnológico, só que essas características não são suficientes para hierarquizar uma como mais evoluída, melhor ou com mais história do que a outra. Isso é suficiente para caracterizá-las como diferentes, sem hierarquia. Na boa, o vídeo de sexta vai ser sobre etnocentrismo. Eu vou explicar isso bonitinho sexta-feira. Depois de tiver postado, eu vou deixar o link em algum lugar por aqui. Aí ele vai formular 3 regras. Vamos às regras? Deixa eu achá-las aqui. Regra 1. Um fato social é normal para um tipo social determinado, considerado numa fase determinada de seu desenvolvimento, quando ele se produz na média das sociedades dessa espécie, consideradas na fase correspondente de sua evolução. Basicamente, ignorando o etnocentrismo, compara igual com igual. Eu sei que eu não posso, eu tenho consciência que eu tenho que ler uma obra no seu contexto, mas... Ai, Durkheim, não, mano. Regra 2. Os resultados do método precedente podem ser verificados mostrando-se que a generalidade do fenômeno se deve às condições gerais da vida coletiva no tipo social considerado. Ou seja, a gente está fazendo isso para determinar o que é normal na sociedade e dá para verificar isso porque o normal é o que mais acontece. 3. Essa verificação é necessária quando esse fato se relaciona a uma espécie social que ainda não consumou a sua evolução integral. A 3 a gente pula. Depois ele vai desenvolver um pouco mais a teoria dele, principalmente pro lado etnocêntrico, então eu vou pular porque eu não preciso disso. Eu preciso das contribuições do Durkheim, não dos seus erros, tendo sempre em mente que pessoas incríveis e extremamente inteligentes estão suscetíveis aos preconceitos de sua época. E no final do capítulo ele resume tanto a parte boa quanto a parte ruim. Resumo da parte boa: para que a sociologia seja realmente uma ciência das coisas, é preciso que a generalidade dos fenômenos seja tomada como critério de sua normalidade. Ou seja, para que a sociologia seja uma ciência das coisas, dos fatos sociais, lembra que fato social tem que tratar como coisa, é necessário tratar como normal aquilo que é mais comum. Isso tem implicações mais importantes do que parece, tá? Porque às vezes o normal, inclusive, é contra-intuitivo e anti-ideológico. E o resumo da parte ruim. Não se trata mais de perseguir desesperadamente um fim que se afasta à medida que avançamos, mas de trabalhar com uma regular perseverança para manter o estado normal, para restabelecê-lo se for perturbado, para descobrir suas condições se elas vierem a mudar. Estabelecer a ordem para manter a normalidade. Isso tem um pé tão grande no positivismo que é zoado. Depois do vídeo do etnocentrismo, eu vou fazer um vídeo de positivismo. Não tá dando pra esperar mais, não. Preciso explicar pra vocês porque positivismo é furado. O Durkheim fala mais uma coisa interessante também. Ele fala que o crime, até certo ponto, é bom pra sociedade, porque é do crime que nascem novos hábitos. Claro, eu não tô falando de crime hediondo, de assassinato, coisa pior. Tô falando de contraversões, algumas rebeldias que acabam modificando a sociedade e criando um novo normal. Que hoje em dia parece meio palavrão, novo normal. Quando ele fala de reconhecer a nova normalidade, é isso. Precisamos identificar o normal e mantê-lo organizado, conservar a ordem, porque a patologia é um problema, porque a patologia é ruim para a sobrevivência da sociedade. Mas também precisamos ser capazes de reconhecer mudanças trazidas dos pequenos crimes ou grandes crimes que acabem mudando a normalidade e tentando evitar que a sociologia acabe sendo uma ciência reacionária, que queira voltar ao que era antes, quando foi determinado o que era normal. Aquilo que é normal, o conceito de normal, a compreensão de normal muda com o tempo. O normal muda com o tempo e precisamos acompanhar esse dinamismo social. A sociedade não deve ser conservada como um monolito imutável. Ok? Dá até pra tirar uma lição da parte ruim do Durkheim. Ter mais evolucionismo, hierarquizar. Putz, zoado. O próximo vídeo não perca, vai ser sobre etnocentrismo, sério. Vai ser muito importante. Galera, se vocês estão gostando, por favor, deixe seu like, ajuda bastante. Comente aí embaixo. Mesmo que seja uma mensagem positiva pra me dar um estímulo, porque eu tô muito desanimado com as aulas EAD. Nossa, dar aula EAD é muito chato, muito chato. Tô precisando de um upzinho, por favor. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Se tiver alguma dúvida, deixa aí, me ajuda a estudar, me corrija se necessário.